Ele me pediu para ser a noiva dele na frente do pai moribundo, só por uma tarde. Eu nem sabia o sobrenome daquele homem direito. Sabia que ele comprava pão de queijo toda manhã às 7h05. Sempre às 7h05. Nunca um minuto depois. Não sabia o suficiente para isso. Eu larguei a bandeja de pães na bancada e falei: só se você me disser por quê. 2 anos antes disso, um médico sentou na minha frente numa sala fria e disse que eu nunca ia poder ter filhos. Meu noivo desmarcou o casamento 4 meses depois. E agora um homem que eu mal conhecia estava parado na minha padaria pedindo para eu fingir ser a mulher da vida dele por uma tarde. Aqui está a questão. Ele me deu 3 motivos ao longo daquele ano. Cada um mais verdadeiro que o anterior. E o motivo mais verdadeiro de todos não veio dele. Veio de uma menina de 7 anos sentada num banquinho atrás do meu balcão. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Isadora Ferraz. Tenho 32 anos. Sou dona da padaria Bom Dia, na rua principal de uma cidade de 6.000 habitantes no interior de Minas Gerais. O tipo de lugar onde todo mundo sabe o time de futebol que você torce, antes de saber seu sobrenome. Minha avó abriu essa padaria em 1989. Eu cresci ali dentro, sei em que forno cada bandeja assa melhor. Minha avó morreu quando eu tinha 24 anos e deixou o negócio pra mim. Ela não falava muito, mas dizia uma frase pra mim o tempo todo. E eu só entendi o real peso dela depois dessa história. Um cliente chegava triste, sem dinheiro pra pagar o pão inteiro. E minha avó sempre dava um jeito. E um dia eu reclamei, porque conta não se paga com bondade. Ela olhou pra mim e falou: Isadora, padaria boa não é a que vende mais pão. É a que fica de porta aberta até quando ninguém tá comprando nada. Ela voltou pro forno. É isso que segura uma cidade inteira, minha filha. Porta aberta. Agora a parte que eu não conto pra qualquer um. Eu ia me casar aos 29 anos. O nome dele era Diego. A gente queria filhos. Os 2, muito. Tentamos por 1 ano e meio e nada. Fizemos exame. Era eu. Os médicos disseram que minhas chances eram quase nulas. E eu vi o olhar dele mudar devagar. Mês após mês, até que 4 meses. Antes do casamento, ele sentou na minha frente e disse que não conseguia seguir em frente sabendo que talvez nunca fosse ser pai. Ele não foi cruel. Isso que doeu mais. Foi só honesto. Ele queria ser pai mais do que queria ser meu marido. E eu nunca consegui odiar ele por isso. Mas alguma coisa em mim se fechou depois disso. Parei de sair, parei de tentar. Abria a padaria às 5 da manhã e fechava às 7 da noite. 365 dias por ano. E falava pra mim mesma que aquilo era uma vida inteira. Uma mulher sozinha numa cozinha cheia de pão pra gente que não era minha. 32 anos. Sem chance nenhuma de ser mãe algum dia. E foi assim que eu estava quando o Bruno entrou na minha padaria pela primeira vez com a filha pela mão. Antes de eu contar o que aconteceu naquela sexta-feira, se você acredita que família não vem sempre do jeito que a gente planeja, deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago uma história assim e eu detestaria que você perdesse a próxima. Voltando pra padaria. A Cecília tinha 7 anos. Começou a aparecer em março. O pai dela, Bruno, trabalhava na oficina mecânica na esquina. E a escola da menina soltava as crianças às 4 da tarde. Mas a oficina só fechava às 6. E, nesse buraco de 2 horas, cabe a vida inteira de qualquer pai que cria filho sozinho. Então a Cecília ficava na minha padaria. No primeiro dia ela ficou parada na porta, sem coragem de entrar. Menina pequena, tênis surrado, trança desfeita. Eu perguntei: você tá perdida, filha? Ela respondeu: meu pai falou pra esperar aqui. Eu falei: pode ficar. Ela ficou de pé 20 minutos, sem tocar em nada. No dia seguinte eu tirei o banquinho velho do fundo. O banquinho da minha avó, o mesmo onde ela sentava há 30 anos cortando massa, e coloquei atrás do balcão e falei: esse aqui é seu. Na segunda semana eu tinha um pote cheio de confeitos misturados de decoração, tudo bagunçado. Botei na frente dela com 3 potinhos e falei: granulado, confeito de açúcar. Chocolate. Você separa pra mim? Ela falou: eu não sei fazer isso. Eu falei: ninguém sabe até alguém ensinar. Ensinei. Levou 10 minutos. Aquela menina separou o confeito toda a tarde durante meses. Língua pra fora de tanta concentração como se fosse cirurgia. Na 3ª semana eu fiz um crachá pra ela na maquininha do fundo. Escrito Cecília, gerente de confeitos. Eu queria que você visse a cara daquela criança. Ninguém nunca tinha dado um título pra ela antes. Ela usou aquele crachá pra escola todo santo dia durante meses. Foi assim por 6 meses. Ônibus escolar, minha padaria, o banquinho, os confeitos, o crachá. E o pai dela, Bruno, vinha buscar às 6, sempre pedindo desculpa. Isadora, desculpa mesmo, ela deve estar atrapalhando. Eu falava: Bruno, ela é a única funcionária minha que não come o lucro. Isso arrancava a risada dele sempre. E eu pensava naquela risada mais do que devia, dirigindo pra casa vazia. 6 meses assim. E então veio a sexta-feira.
Bruno chegou uma quarta à tarde, e em vez de ir buscar a filha, ele veio direto pro balcão onde eu tava, com as mãos tremendo. E falou: a escola da Cecília vai fazer uma festa Dia das Mães, sexta de manhã. Eu conheço bem essa festa. Se você não cresceu com isso, é real. Escola brasileira faz direto. As mães entram na sala às 7h30, sentam nas cadeirinhas pequenas, tomam café com o filho e vão trabalhar depois. Bruno falou. A mãe dela morreu quando ela tinha 3 anos. Isadora. Câncer. 22 crianças na sala. Cada uma vai ter alguém. Avó, tia, madrinha, alguém. E a Cecília não tem ninguém para esse tipo de festa. Ele parou, olhando pro chão. Eu não tenho irmã. Minha mãe mora longe e não pode vir. E eu não sei o que fazer. E ela chorou a noite inteira ontem. E foi aí que ele perguntou: você seria a mãe dela só por essa manhã? Eu sei que é loucura pedir isso. E aquilo foi a primeira resposta. Eu disse sim. Óbvio que eu disse sim. Mas eu quero contar o que aquilo significou por dentro. Porque de fora ninguém vê. Eu sou uma mulher que ouviu de um médico que nunca ia ser mãe. Essa frase pesa às 3 da manhã. E um homem tinha acabado de entrar na minha padaria pedindo pra eu ser mãe. Por uma manhã inteira. Sabe o que eu senti? Não foi estranho. Foi gratidão. Como se alguém tivesse me dado um copo d'água sem eu saber que estava com sede há 2 anos. Sexta de manhã, eu vesti um vestido bonito e sentei numa cadeirinha feita para criança de 7 anos, com os joelhos quase na altura do queixo, tomando café com leite num copinho de plástico. E foi aí que a segunda resposta apareceu. Porque em 4 minutos eu percebi que alguma coisa não batia. As outras crianças já me conheciam. Não me conheciam, sabiam de mim. Uma menina na mesa do lado falou: você é a mãe da padaria da Cecília? Eu falei: meu nome é Isadora. Ela falou: a Cecília disse que você deixa ela usar a maquininha de crachá sozinha. E outra falou: a Cecília disse que a mãe dela faz o melhor pão de queijo da cidade. E aí uma menininha falou: a Cecília sempre disse que a mãe dela ia vir num dia desses. A gente achava que ela estava inventando. E eu olhei pra Cecília, 7 anos, crachá no uniforme, sentada tão ereta que as costas nem encostavam na cadeira, o rosto brilhando, dona daquela sala inteira. E eu entendi. Aquela menina vinha falando de mim há meses. Não estava inventando mãe nenhuma. Estava descrevendo a mim. A padaria, o banquinho, os confeitos, o crachá. Cada detalhe verdadeiro. Só a palavra que ela usava é que era diferente. Eu terminei aquela hora sem lembrar direito de nada. Fui até o carro no estacionamento da escola, sentei ao volante e chorei mais forte do que chorei no enterro da minha avó. Bruno estava esperando do lado de fora. Ele viu meu rosto. Eu falei: você sabia. Ele começou a chorar também ali mesmo. No estacionamento de uma escola às 8h15 da manhã. A professora me chamou em outubro, ele falou. Disse que a Cecília ficava contando pra turma sobre a mãe o tempo todo. E ela sabia que não fazia sentido, porque a mãe dela morreu. Achou que era algum tipo de negação, alguma coisa errada. Bruno limpou o rosto com a manga. Eu sentei com ela, perguntei, e ela me contou tudo sobre a mãe. E era você, Isadora. Cada palavra que saía da boca dela era sobre você. Eu sei disso desde outubro. Deixei acontecer porque eu não conseguia tirar aquilo dela. E não sabia como te contar. E fiquei com vergonha o tempo inteiro. Essa foi a segunda resposta. Ele não me escolheu porque eu era a única mulher disponível. Ele me escolheu porque uma menina de 7 anos já tinha escolhido antes dele. Agora você quer saber o que faz uma cidade pequena ser pequena de verdade? Notícia corre. A avó biológica da Cecília, mãe de Bruno, ficou sabendo da festa no mesmo domingo. Ela morava a 40 minutos dali, e eu quero que você guarde esse número, 40 minutos. Ela tinha se afastado quando a nora morreu, achando difícil demais lidar com a neta sozinha, e nunca tinha feito questão de visitar em 5 anos. Ela dirigiu esses 40 minutos numa segunda-feira à tarde, entrou na minha padaria como se fosse dona do lugar. A Cecília estava no banquinho. Vi o corpo daquela criança encolher inteiro. 7 anos e já sabia se fazer pequena. Eu falei: Cecília, vai lá no fundo contar quantos sacos de farinha ainda temos. A menina foi. Boa menina. E a avó, Dona Terezinha, olhou em volta da minha padaria e sorriu. E falou: então você é a mulher, né? Eu falei: meu nome é Isadora. Ela falou brincando de mãe pro meu neto. E aí ela fez a coisa que gente assim sempre faz. Pegou a verdade e arrancou cada pedaço que fazia ela ser verdade. E segurou o que sobrou. Sabe o que isso parece? Ela falou bem alto, de propósito. Tinha 2 clientes na loja. Uma mulher solteira, sem filho próprio. Provavelmente nunca vai ter. Deixando uma criança sentada atrás do balcão de padaria todo santo dia, dando crachá, brincando de mamãe, e agora foi lá na escola fingir ser mãe na frente da turma inteira. Ela apoiou as mãos no balcão. Essa menina é da minha família. Você não pega a criança dos outros só porque não conseguiu ter a sua. Cada palavra daquilo era tecnicamente verdade. Eu não tenho filhos. Provavelmente nunca vou ter. Uma criança realmente fica na minha padaria.
Eu realmente sentei naquela festa, e cada palavra tinha sido esvaziada exatamente das partes que faziam aquilo ser verdade de verdade, que o pai dela trabalha na esquina, que existe um buraco de 2 horas todo dia sem ninguém para cuidar, que a menina precisava de um lugar para ficar, que ninguém mais estava presente, que essa mulher tinha 40 minutos de estrada e 5 anos e nunca tinha percorrido nenhuma vez. Minhas mãos tremiam, não vou fingir que não. Mas eu não levanto a voz. Nunca levantei. Não é virtude, é só do jeito que eu sou. Eu falei bem baixo. Dona Terezinha, quantos minutos são daqui até a sua casa? Ela piscou. O quê? São 40 minutos, eu falei. Eu procurei no mapa, sábado passado. Botei as 2 mãos na bancada. A senhora teve 5 anos e 40 minutos de estrada. Não percorreu no aniversário dela. Não percorreu quando ela teve bronquite ano passado. E o pai dela passou 3 noites sentado no corredor do hospital. Nunca percorreu uma vez sequer. A senhora percorreu hoje? Eu falei 24 horas. Depois de ouvir que a padeira da esquina tomou café com sua neta na escola, deixei aquilo pairar. A senhora não veio aqui pela Cecília, eu falei. Nunca veio pela Cecília. Veio porque outra pessoa apareceu. E a senhora não suporta o que isso diz sobre a senhora mesma. Eu olhei para ela. A senhora não quer a neta de volta. Quer parar de ser a avó que sumiu. E eu sinto muito. Mas isso eu não posso resolver para a senhora. Só 40 minutos de estrada resolvem isso. E a senhora teve o tempo todo. Ela não teve resposta nenhuma. Gente assim nunca tem. Quando você fala a verdade calada em vez de gritar a mentira. Ela falou umas coisas sobre advogado. Nunca ligou para nenhum. Entrou no carro, percorreu os 40 minutos de volta. E nunca mais voltou. O que, sendo sincera, é uma tragédia à parte. E eu não sinto orgulho nenhum disso. Mas antes de sair, ela deixou uma rachadura em Bruno. Ele desabou na minha porta naquela noite. Umas 11 horas. Ela tem razão, ele falou. É isso que dói, Isadora. Ela tem razão. As pessoas comentam. Eu deixei minha filha construir uma mãe inteira em cima de uma mulher que só foi gentil com ela numa padaria. E o que acontece quando isso acaba? Quando você conhecer alguém, ou cansar da gente, ou simplesmente perceber que não somos sua responsabilidade. Ele chorava. Ela tem 7 anos. Não pode perder mãe 2 vezes. Eu fiz isso com ela. Deixei acontecer porque era mais fácil que contar a verdade. E agora eu montei minha filha para ser destruída, e a culpa é minha. Eu podia ter falado várias coisas ali. Coisas grandes, coisas de novela. Falei a única coisa verdadeira que eu tinha. Bruno, minha avó dirigiu essa padaria há 30 anos. Sentei do lado dele na calçada. Ela não era carinhosa. Não falava muito. Era dura, sinceramente. Mas abria aquela porta às 5 da manhã, 365 dias por ano. E toda criança dessa cidade sabia que se precisasse de alguém, tinha uma mulher atrás daquele balcão. Mesma porta, mesmo horário. Eu olhei para ele. Ela dizia que esse era o trabalho inteiro. Ficar de porta aberta. Eu balancei a cabeça. Achava que isso era pouco, tipo uma régua baixa demais. Não é régua baixa. É a única régua que existe. É isso que eu sei agora. A avó dela tem 40 minutos de estrada. Eu não tenho nada, só um banquinho. Ela olhou para mim por muito tempo. Você tá aberta desde março, ela falou. Sim, eu falei, e continuo aberta. Foi aí que parou de ser sobre a Cecília. Eu vou ser sincera sobre o ano que veio depois, porque não quero vender pra você uma coisa que não é real. Foi devagar, foi estranho, os dois com medo. Eu tinha sido deixada, ele tinha perdido a esposa. Nenhum dos dois ia se apressar, e nenhum dos dois ia se mexer, enquanto a Cecília estivesse no meio disso. Porque criança não é motivo pra ficar junto. E criança não é aposta que a gente faz. Então fizemos tudo devagar e sem jeito. Café só café por semanas. Depois jantar depois que a menina dormia, com a vizinha tomando conta. Depois um cinema de verdade, feito adolescente. Teve uma noite que quebrou tudo. Cecília com febre alta, Bruno 2 noites sem dormir, e ele me ligou às 10 da noite. Não pra pedir nada, só pra ouvir uma voz. Fui até lá com sopa e um saquinho de picolé de manga que ela gostava. Ele abriu a porta parecendo destruído. Ele falou, você não precisava fazer isso. Eu falei, eu sei. E ele chorou ali mesmo, na porta da própria casa, como um homem que não se permite chorar há 5 anos. Eu não falei que ia ficar tudo bem. Eu não faço isso. Fiquei ali e deixei aquilo ser do tamanho que era. Quando ele se recompôs, limpou o rosto e riu de si mesmo. Desculpa, sou meio complicado. Você não é complicado, eu falei. Isadora, sou um pai sozinho, com filha doente e sem dinheiro sobrando, sou complicado sim. E eu falei, Bruno, eu tenho uma padaria numa cidade de 6.000 pessoas. Fiquei sozinha 2 anos. Um médico me disse que eu nunca ia ter família. Botei a sopa na mesa. Acha que é complicado? Eu não sou pouca coisa. Sou só quieta sobre isso. Ele me olhou fundo. Não tô aqui porque é fácil. Eu falei. Tô aqui porque são 10 da noite e você ligou. Foi a primeira vez que a gente se beijou.
Numa cozinha, às 10h30 da noite, os dois exaustos tosseando do quarto, chuva caindo lá fora. O que me leva à terceira resposta. Foi quase um ano depois. A Cecília já tinha 8 anos. A gente estava na cozinha, ela fazendo lição na mesa, eu e Bruno lavando louça, quase sem se tocar, mas perto o suficiente para os dois saberem que era de propósito. E a Cecília falou do nada, sem levantar o olhar do caderno. Pai, quando você vai casar com a Isadora? Bruno derrubou um prato na pia. Ele se sentou na mesa e fez aquilo que vinha adiando fazia 1 ano e meio. Contou tudo para ela com carinho. Que a Isadora era a amiga especial dele, maravilhosa, mas não era a mãe dela. Que a mãe dela tinha morrido quando ela era bem pequena. Que ele sentia muito, muito mesmo, por ter deixado ela contar aquilo para a turma inteira, sem ser verdade. Que a culpa era dele, não dela. Ele chorava tentando manter a voz firme, o rosto desmoronando. E a Cecília, 8 anos, olhou para o pai como se ele fosse o adulto mais bobo do mundo. Ela falou, eu sei, pai. A mãe morreu. Eu não sou boba. Bruno parou. Sei, ela falou. Então, filha, por que você falou aquilo tudo na escola? E ela falou, com uma cara de quem não acredita que precisa explicar isso, porque a gente pode escolher. Bruno falou, filha, você não pode escolher uma mãe. E aquela menina olhou direto para mim, do outro lado da cozinha, com o lápis na mão. Ela falou, por que não? Ela me escolheu primeiro. Eu tive que sair da sala. Fiquei parada no corredor da minha própria casa, com a mão na boca, escondendo de ninguém, e a vida inteira se reorganizando ao redor de uma frase de uma menina de 8 anos. Ela não tinha mentido pra turma nenhuma vez, nunca. Tinha estado escolhendo em voz alta, todo dia, durante meses, para quem quisesse ouvir. Ela tinha olhado para uma mulher que não tinha nada nem ninguém, que tinha ouvido que nunca ia ser mãe, que só abria uma porta às 5 da manhã, e uma menina de 7 anos tinha entrado, sentado no banquinho e escolhido ela. Terceira resposta, e essa não veio de Bruno. A gente casou no outono seguinte, no quintal, 40 convidados. Minha tia chorou o casamento inteiro. A Cecília foi minha dama de honra, 9 anos, séria como se fosse a coisa mais importante da vida dela. O que pra ela era. A adoção saiu na primavera seguinte. Não teve nenhuma outra família reivindicando nada. Ninguém contestou. Hoje a Cecília tem 12 anos. Trabalha na padaria aos sábados. Funcionária de verdade, salário de verdade. E é péssima separando confeito. E um dia desses eu vou ter que mandar ela embora de brincadeira. Ah, mais uma coisa. Na manhã do casamento, ela entrou no meu quarto e me entregou uma coisa que fez na maquininha. Letras tortas de tanto capricho. Tava escrito, Isadora, mãe. Eu ainda uso na padaria todo santo dia. Tá no meu avental agora mesmo. Quem pergunta, eu falo que foi minha gerente de confeitos que fez. Aqui está o que eu tenho. Ele entrou na minha padaria e pediu pra eu ser mãe por uma manhã. E eu falei que ele tinha que me contar por quê. O primeiro motivo foi uma festa de escola. Doce e verdadeiro. E bem longe do motivo de verdade. O segundo motivo foi que uma menina vinha me descrevendo. Pra turma dela desde outubro e chamando aquilo de mãe. Mais verdadeiro ainda, mas ainda não era. O motivo real, o de verdade mesmo, foi esse. Minha avó me disse que o trabalho inteiro era ficar de porta aberta. Mesma hora, todo dia. Pra que quando alguém precisasse de alguém, soubesse onde encontrar. E eu achei que isso me fazia pequena. Uma mulher sozinha numa cozinha que não conseguia dar pra ninguém a única coisa que ela mesma queria, que tinha sido deixada. Eu entendi tudo errado por 32 anos. A avó da Cecília podia ter feito parte dessa família continuar. Ela não fez. Isso não é o difícil. Sangue é fácil, qualquer um tem. O difícil é ficar. Às 4 da tarde, todo santo dia, com um banquinho e um pote de confeito e nenhuma obrigação e nada a ganhar com isso. Um médico me disse que eu nunca ia ser mãe. Ele estava certo sobre a única coisa que ele realmente sabia e completamente errado sobre tudo que importava de verdade. Porque uma menina de 7 anos entrou na minha padaria procurando um lugar para sentar, olhou para o mundo inteiro de mulheres que podiam ter sido dela e escolheu a que nunca tinha fechado a porta. Ele me pediu para ser mãe por um dia. Ela já tinha decidido isso lá em outubro. Eu só fui a última a descobrir. Se alguém já escolheu você, uma criança, um estranho, alguém, num momento da sua vida em que você achava que não merecia ser escolhida, eu quero saber. Conta pra mim nos comentários. E me conta de onde no mundo você tá assistindo hoje à noite. Eu leio cada comentário e emociona toda vez ver até onde essas histórias chegam. E antes de você ir, seja sincero comigo. Se um homem que você mal conhecia pedisse isso pra você, dentro do seu próprio negócio, você teria dito sim, como eu disse. Ou teria dito não, ido pra casa e nunca mais saberia o que recusou? Não existe a resposta errada. Existe só aquela que você vai ter que carregar. Se essa história te tocou, deixa o like para ela alcançar quem mais precisa ouvir isso hoje. Se inscreve, ativa o sininho
Porque toda semana eu tô aqui com uma nova história sobre o tipo de família que não chega do jeito que a gente planeja. Porta aberta. É só isso que qualquer um de nós pode fazer.